boa noite. Boa noite. O PCC e o Comando Vermelho entram oficialmente na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. O diretor-geral da Polícia Federal Brasileira afirma que a decisão americana é um equívoco. Olha isso, gente. Cadê o Trump? Cadê? Jato vindo dos Estados Unidos é apreendido no Paraguai com mais de 260 quilos de maconha. Tá aqui a imagem para vocês, ó, conseguirem ver. É isso que dá. Enquanto ele quer fazer guerra com Deus e todo mundo, o país dele vira esse caos, né? Porque os Estados Unidos é muito capa, né? As pessoas se impressionam porque eles querem vender, que na realidade não é nada daquilo. Se você procurar vídeos reais aqui em qualquer plataforma sobre os Estados Unidos, vocês vão ver o que os Estados Unidos esconde. As condições que as pessoas vivem, muitas das pessoas, até pior que no Brasil. Então o Trump tem que começar a se preocupar mais com o país dele, do que ficar tentando atacar todos os países e dizendo que é isso, tráfico disso, tráfico daquilo, se no próprio país dele existe isso. Então bora começar a cuidar do seu próprio país, Trump, porque tá precisando, urgentemente. E pare de ficar mandando traficante pro país dos outros, ok? Jato vindo dos Estados Unidos é apreendido no Paraguai com mais de 260 quilos de maconha. Esse é o país que quer combater o narcotráfico no Brasil, traficando droga nos países da América do Sul. Gente, mais um motivo, ou seja, está explicado, não tem nada a ver com combate ao tráfico. Se existe alguém que exporta armas e drogas, é os Estados Unidos da América. O que eles querem é usar essa desculpa para roubar países da América do Sul. Tá certo aí? Traficando maconha vinda dos Estados Unidos. Cadê o Trump? Ô Trump, cadê tu, Trump? Essa apreensão de drogas no Paraguai desmascara Donald Trump quando ele diz que quer combater o narcotráfico das drogas que saem aqui da América do Sul para entrar no país dele. As drogas estão fazendo até o sentido contrário, estão vindo do país dele e entrando para cá. Armas, nós já sabemos que eles são responsáveis por mais de metade das armas que entram aqui para o crime. As armas vêm de lá para cá, não é daqui para lá. Então, a venda de armas é muito interessante para os Estados Unidos, eles não vão querer acabar com isso, de maneira alguma. O que está acontecendo agora é que as coisas estão ficando claras, porque ele levantou a lebre de que aqui seria a produção do tráfico e também do terrorismo que assola o mundo. E nós estamos vendo que está vindo patrocínio de lá, da terra do tio Sam, da terra do Trump. Esses traficantes aí não são do Brasil. Esses traficantes que foram presos são do Trump. São os traficantes do Trump. Traficantes dos Estados Unidos, que não conseguem combater nem o tráfico lá dentro da casa deles, vai querer combater aqui. O fato é que não é este o objetivo. O objetivo é sancionar o PIX, é desbaratar aqui todas as empresas, o sistema financeiro, para que o país nunca seja uma potência. É sabotar o BRICS por meio de um dos países mais ricos do mundo, que é o Brasil. Esse é o objetivo. E fica muito claro que essas falácias sobre o crime organizado, que são grupos terroristas, não levam a nada, não resolvem nada. Apenas possibilitam que o país não tenha investimentos, não seja visitado, vai caindo a credibilidade do nosso país, e assim eles vão sacaneando e nos perpetuando o Brasil colônia dos Estados Unidos. Nós somos o quintal deles. Ele só está esbarrando hoje na esquerda, no Lula. E por isso eles querem também destruir. Mas, graças a Deus, nós contamos com gente muito burra na extrema direita. O Trump é um deles. Tudo o que ele faz é um tiro no pé. E os brasileiros começaram a perceber, por meio da falta de inteligência dele, que fica escancarada nos seus atos, fica escancarado os seus objetivos, os brasileiros estão percebendo quem é Trump, quem é o Eduardo Entreguista, quem é o Flávio, vendedor da nossa pátria. Eu queria saber quanto custou para eles fazerem esse entreguismo todo, porque a família Bolsonaro não faz nada de graça. Eles não estão só sabotando o Brasil, eles estão tentando perpetuar aquela roubalheira que eles lavaram dinheiro lá nos Estados Unidos, e eles querem continuar fazendo isso. O Flávio achou que estava usando o Trump,
mas tudo indica que era o Trump que estava usando o Flávio. Nos últimos dias, os Estados Unidos abriram duas frentes contra o Brasil. Uma econômica. O governo Trump colocou na mira práticas brasileiras ligadas a comércio digital e pagamentos eletrônicos. Isso encosta diretamente no debate do Pix, que é público, brasileiro e operado pelo Banco Central. A outra é a de segurança. A partir de 5 de junho, hoje, o PCC e o Comando Vermelho passaram a ser tratados pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. Quando os Estados Unidos colocam esse carimbo de terrorismo, eles ganham mais instrumentos para aplicar sanções, bloquear bens, apertar bancos, mirar empresas e pressionar setores inteiros da economia. Não é só polícia contra bandido, vira ferramenta de poder internacional. O Flávio e Eduardo tentam vender isso como prova de força, como se tivesse uma ponte especial com o Trump. Mas presta atenção, se o Trump tivesse realmente jogando para fortalecer o Flávio no Brasil, não atacaria um símbolo popular como o Pix no meio da disputa política. O Pix é usado por trabalhador, comerciante, autônomo, aposentado, igreja, feira, mercado e pequeno negócio. Atacar o Pix não ajuda o Flávio. Ajuda Lula a vestir a camisa da soberania. E é por isso que a história é maior. O Pix é uma porta, o PCC e o Comando Vermelho são outra porta. Tarifas são outra, terras raras são outras. Os Estados Unidos estão disputando influência na América Latina porque a China cresceu demais na região. E o Brasil tem coisas que todo mundo quer: mercado, comida, energia, minerais estratégicos e terras raras. Então a leitura política mais incômoda para a direita é essa: o Flávio e Eduardo podem não estar conduzindo Trump. Podem estar sendo usados como uma peça local numa pressão americana contra o Brasil. A direita vai tentar dizer que quem critica isso está defendendo o PCC e o Comando Vermelho, mas não cola. O PCC e o Comando Vermelho tem que ser combatidos com força, ninguém está falando que não. Mas combater facção é diferente de entregar a segurança pública brasileira como desculpa para a pressão estrangeira. O Flávio queria aparecer como aliado internacional, mas a jogada revela outra coisa. Quando Washington entra no tabuleiro, bolsonarista vira figurante e o Brasil vira alvo. Se você gostou desse vídeo, se você concorda com isso, deixa seu like, se inscreva, compartilhe. A gente se vê na próxima. Polícia Federal, agora vamos descobrir para onde foi tanto dinheiro para esse filme do ex-presidente Bolsonaro, porque agora a Polícia Federal resolveu agir e eu vou já informar porque o Flávio Bolsonaro já começa a entrar no modo offline. Flávio Bolsonaro pede ao STF que declare Moraes suspeito para julgar Vocaro e o caso Master. E o que o inquérito seja, olha só, distribuído novamente para outro relator, porque já sabemos como o ministro Alexandre de Moraes trabalha. Ou seja, o Flávio Bolsonaro foi até o STF para que Moraes se declare impedido, ou o STF declare impedido aí Moraes. Mas segue aqui, galera. PF quer quebrar sigilo de fundo ligado a filme sobre Bolsonaro. A PF quer? Não, PF, vocês já deveriam ter feito isso, porque é muito milhões, galera. Tem a Prefeitura de São Paulo, tem emendas parlamentares, e ainda tem o dinheiro de Daniel Vocaro, que foi pedido por Flávio Bolsonaro, que, segundo matérias, ninguém sabe para onde foi aí esse valor. Flávio disse que foi pro filme, mas até agora não mostrou nada. E a PF agora quer quebrar o sigilo. Já deveria ter feito, né? Isso aqui é a High School aqui em Beaufort, uma escola pública que antecede o college. Então, para aí você vai vendo o nível da educação aqui americana. Escola pública, High School. Os alunos aqui adolescentes. Olha o prédio principal, coisa mais linda. Não sei quantos mil alunos estão aqui, mas isso aí é a escola pública americana, o quarteirão inteiro. Acho que num deslize, a Alfinetei postou a informação de que existe escola pública nos Estados Unidos, que elas são muito boas. Experimenta qualquer político do PT, da esquerda, falar assim: nós vamos montar uma escola desse porte aqui, ó, gastar isso aqui, fazer uma escola dessa aqui numa periferia. Experimenta fazer isso, a choradeira que não vai ser da direita. E eu vou utilizar esse vídeo aqui da Alfinetei, que só posta coisas da direita, e que em um deslize postou esse vídeo aqui, para informar que a maioria dos alunos nos Estados Unidos estudam em escolas públicas. Mais do que no Brasil. No Brasil é na faixa dos 80%, 90%. Lá nos Estados Unidos é mais de 90%. Estudam em escolas públicas. Você ouviu o que eu falei? A maioria dos norte-americanos estudam em escolas públicas. Você acha que lá eles tratam bem os professores? Você acha que lá eles investem no ensino? Ou é igual aqui no Brasil? Quando você fala que vai aumentar o salário dos professores, uma parcela gosta de ficar falando que esses professores são todos vagabundos. A hora que você vai investir em melhorar a estrutura do ensino, uma parcela fala que não, tem que privatizar tudo. Tá aí. E nesse ponto, o modelo norte-americano é similar ao modelo chinês. A China também investe em ensino, igual os Estados Unidos investem. E não é novo, tá? Não é novo lá, não é novo lá.
Só falta a gente aqui no Brasil acordar e começar a investir pesadamente no ensino. Nem os próprios aliados de Netanyahu apoiam mais ele. Todas as pressões de Donald Trump sobre o premier despertaram reação imediata dos próprios membros do governo judeu. Políticos passaram a dizer que Israel está se tornando um protetorado dos Estados Unidos, colocando em dúvida a autonomia de Netanyahu para tomar decisões militares. Nas redes sociais, as críticas vieram de todos os lados. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, afirmou que chegou a hora de dizer não a Trump. Já Avigdor Lieberman, um dos nomes mais influentes da política local, declarou que Israel não é uma república de bananas e que deve pôr o sul do Líbano abaixo. Enquanto isso, o Irã mantém exigência de uma trégua no Líbano como condição para avançar nas conversas com os americanos, aumentando a pressão sobre Israel, que voltou a atacar o sul libanês. Afinal, quem está definindo os rumos do conflito? Teherã, Tel Aviv ou a Casa Branca? Me conta nos comentários. Algumas coisas na política brasileira são inexplicáveis. A forma com que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo estão conseguindo arruinar a candidatura do Flávio é uma delas. Ficou mais do que claro nos últimos dias que ninguém da família Bolsonaro tem qualquer tipo de diálogo real, ou canal, ou segurança nenhuma vinda do presidente Trump. A única coisa que eles conseguiram fazer nos últimos tempos é tentar chamar atenção, publicamente, puxando o saco. Não deu certo. A única coisa que eles conseguiram é tirar foto com o assessor da Casa Branca. Já o ataque do Trump contra o Pix foi uma sabotagem deliberada contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Se a família Bolsonaro realmente tivesse algum apoio do Trump, como o Jair Bolsonaro teve em 2018, as atitudes deles e a estratégia seria outra. Eles teriam feito o mesmo teatrinho nacionalista que o pai deles fez naquela eleição. Eles teriam falado que o Flávio eles teriam defendido a soberania brasileira, o nacionalismo e tentado realmente mostrar algum tipo de patriotismo. E claro, caso o Flávio fosse eleito, depois das eleições, ele aplicaria o mesmo tipo de governabilidade para os Estados Unidos, o mesmo tipo de governo para os americanos. Eles deveriam agora gritar que o Pix é nosso e que o Trump está errado em taxar o Brasil. Depois de eleitos, aí sim eles entregariam o sistema para os Estados Unidos. Com essa idiotice de apoiar o ataque americano de cara, eles conseguiram destruir qualquer chance. O modus operandi do Jair Bolsonaro, na verdade, o modus operandi de toda a família até esse ano, era fazer campanha Brasil acima de tudo. Mas governar de forma não tão escondida assim pelos Estados Unidos. Dessa vez o estrago foi tão grande que até eu tô achando dificuldade de acreditar que eles não sabiam dessas consequências que estão acontecendo. É demais. Agora, por que o Pix incomoda tanto o Estado profundo americano? Para começar, os Estados Unidos não produzem nada há muito tempo. Eles vivem do sistema financeiro e do trabalho dos outros. No momento que qualquer pessoa do planeta usa o Mastercard ou Visa, que são empresas americanas, essa taxa, esse dinheiro, parte desse dinheiro vai para lá. No Brasil, hoje, o maior sistema de pagamento já não é mais o cartão de crédito, é o Pix. Em todos os outros países da América Latina, são os cartões. No Brasil, é o Pix. Isso faz com que os Estados Unidos percam um bom pouco de poder geopolítico aqui na região. E mais, o Pix é o primeiro passo para um sistema de pagamento digital unificado para o bloco BRICS. Dessa forma, isso permite que o bloco negociaria totalmente fora do controle dos Estados Unidos, do controle do dólar, do controle dos bancos americanos. E isso, claro, é imperdoável. Mas perceba que atacar o Pix não é a única estratégia, a única ferramenta de interferência deles na nossa política. Hoje mesmo, o Marco Rubio anunciou a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas. Sim, estamos falando, obviamente, do PCC e do Comando Vermelho. E quando os Estados Unidos faz isso, significa que eles estão anunciando uma guerra. Pode até não ser uma guerra com armas e tanques, mas pode ser uma guerra econômica, como, por exemplo, com sanções e bloqueios. E é a desculpa jurídica perfeita para eles fazerem isso. Afinal, eles não estariam sabotando o país. Eles estariam combatendo o terrorismo. Os Estados Unidos estão morrendo de medo da presença comercial e da infraestrutura da China aqui na região. Eles estão tentando cercar o Brasil de todas as formas, porque o governo atual fez parcerias gigantescas com os chineses, especialmente no setor estratégico de metais raros, como as terras raras. O Brasil está fazendo negócios com a China. A China hoje é o único país do mundo que possui a tecnologia de extração e manipulação das terras raras, do começo ao fim do processo. E quando a gente vende terras raras para a China, a gente troca tecnologia. Para quem sabe, futuramente, o Brasil possa fazer o mesmo. Já com os Estados Unidos, a história é outra. Eles querem as terras raras e não querem dar nada em troca, para o Brasil continuar sendo um fornecedor de matérias-primas para eles, para sempre. E o atual presidente não aceita isso. Ele não aceita simplesmente entregar esses recursos de bandeja para os americanos. E daí tem um paradoxo muito estranho. Já ficou claro que o Trump está sabotando a candidatura do Flávio. Ele quer uma reeleição do Lula? Isso dá um nó na cabeça, porque estrategicamente ele está ajudando na reeleição do presidente. E ele sabe muito bem disso, porque da última vez que ele falou em taxação do Brasil,
todo o Brasil se uniu contra ele, contra os Estados Unidos e contra os membros da família Bolsonaro que estavam defendendo a taxação. E naquele tempo, a popularidade do presidente Lula explodiu. A verdade é que esse ataque externo dos Estados Unidos, naquela época e agora, serve para gerar um sentimento de união nacional e defesa da nossa soberania. A jogar essas duas bombas do PIX e da taxação em pleno período eleitoral, ele só sabota o Flávio Bolsonaro e ajuda o Lula, que ele dá a cartada perfeita pro presidente Lula, o da defesa da nossa soberania, que o Flávio Bolsonaro e a família dele não conhecem. A resposta pode ser porque o presidente Trump e o Estado Profundo americano não confiam na família Bolsonaro, eles são muito instáveis. Quando Jair Bolsonaro tentou o golpe aqui no Brasil, ele foi procurar apoio nos Estados Unidos. Não conseguiu. Só que ele não ficou quieto. Não, vocês não querem apoiar? Tudo bem, deixa pra lá. Não, ele foi procurar apoio na Rússia. Isso mostrou que, na verdade, ele é um aliado super instável, imprevisível. E ele acabou queimando o próprio filme nessa palhaçada. Porque na Rússia ele também, obviamente, não conseguiu apoio. E queimou a ponte pros dois lados. Eles, com razão, né, mesmo que seja um oponente, eles preferem um oponente claro, mais estável, do que um aliado desesperado que joga o país no colo da Rússia ou da China, que poderia acontecer, ao menor sinal de crise. E qual que é o resultado agora? O Lula muito à frente do Flávio Bolsonaro. Hoje, numa nova pesquisa que saiu, o Lula abriu 8,5 pontos sobre o Flávio Bolsonaro no primeiro turno e 6,5 no segundo. Alguns dias atrás ele estava 5 pontos na frente do Flávio. Alguns dias antes eles ainda estavam empatados em empate técnico. A verdade é que desde o áudio entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro, acabou a eleição do Flávio. A rejeição dele desde aquela época tá imensa. E agora com essa palhaçada de querer taxar o Brasil e defender o fim do PIX, porque não adianta mais voltar atrás. Não adianta mais remediar, tá, Eduardo Bolsonaro? A gente sabe da verdade e o estrago tá feito. O presidente Lula vai ganhar ou no primeiro ou no segundo turno, dependendo se vai ser o Flávio, o candidato da direita, ou se vai ser outra pessoa. O Flávio vai continuar derretendo nas pesquisas, caindo ainda mais, e o presidente Lula vai continuar surfando na pauta da soberania nacional. O que pode acontecer é a direita perceber o quão inviável é o Flávio. Na verdade, eles já perceberam, mas então, de fato, substituir ele por outra pessoa. Mas se essa outra pessoa da direita conseguir e ganhar o apoio da família Bolsonaro, já era também. Vai herdar o desgaste do Vorcaro e do Flávio junto no presente da candidatura. A única forma da direita vencer esse ano seria através da humildade da família Bolsonaro, de deixar outra pessoa vir a ser candidata e transferir os votos de uma forma mais coordenada, não com apoio direto. Mas nós sabemos que humildade não é forte, não é o forte de nenhum deles. Então nós podemos esperar tranquilamente uma vitória do presidente Lula com um sorriso no rosto. Agora deixa aqui nos comentários se você acha que a direita vai substituir o Flávio, se o Flávio, felizmente, vai ser o candidato até o final das eleições. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima. Só nem clareou direito e o vaqueiro já saiu. No terreiro café quente, foi manhinha quem serviu. Povo forte do sertão, que não foge da batalha, acorda antes do galo pra vencer mais uma estrada. Tem farinha sobre a mesa, feijão quente no fogão, bucho cheio, fé em Deus e coragem no coração. Lá no rádio da cozinha todo mundo quer escutar as histórias do meu povo que fazem o peito cantar. TV, isso é Nordeste. TV, isso é Nordeste. Mostra a força da roça e o orgulho do povão. TV, isso é Nordeste. TV, isso é Nordeste. No sertão nasce a esperança toda vez que o sol raiar. Tem sanfona na calçada e sorriso no olhar, mesmo em tempo de aperreio, nunca deixa de cantar. O menino corre solto, pé descalço pelo chão, orgulho de ser nordestino, sangue forte do sertão. Povo simples, povo honesto, que não para de crescer, acordando bem cedinho pra lutar sem reclamar. Lá no rádio da
peito cantar. TV, isso é Nordeste. TV, isso é Nordeste. Mostra a força da roça e o orgulho do povão. TV, isso é Nordeste. TV, isso é Nordeste. No sertão nasce a esperança toda vez que o sol raiar. E Nordeste valente, minha terra, meu lugar. Quem conhece o teu calor sempre quer voltar pra cá. TV,